O título da nossa mensagem, nesta noite, para os nossos corações, é Doxologia do nosso soberano Deus. Amém, amados? O texto, Romanos 11, 33 ao 36. Vamos ler? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, aleluia, oh texto maravilhoso, meus irmãos. E a título de introdução, eu quero fazer aqui, meus irmãos, 2 esclarecimentos a respeito do livro de Romanos. Primeiro, o livro de Romanos se divide em 2 partes, podemos dividi-lo em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, assuntos soteriológicos. O que é isso? Doutrina da salvação. Doutrina a respeito da salvação. Nenhum livro é tão lido, é tão estudado, é tão meditado e é tão questionado quanto o livro de Romanos. Principalmente o capítulo 8, 9, 10 e 11. Ou 9, 10 e 11 principalmente. Mas do capítulo 1 até o capítulo 11... meus irmãos, são questões relevantes para a doutrina da salvação. São questões muitas vezes difíceis, controversas, mas que podemos entender quando nós partimos para a direção do Espírito de Deus. São estudos sistemáticos da salvação, tão profundo, tão lido, muitas vezes até em faculdade de direito, já usaram o livro de Romanos, sabia disso? Como argumentação, para ver as argumentações de Paulo. Então passava-se para os alunos, para que eles pudessem também ter argumento no momento do julgamento. Mas, do capítulo 1 a 11, são assuntos sobre a doutrina da salvação. Do capítulo 12 ao 16, assuntos práticos. Fala da nova vida do cristão em Cristo. Como você cultuar a Deus. Uma vida prática na sua salvação. A partir do momento que você é liberto, que você é transformado. Então Paulo passa a dizer a partir do capítulo 12. Rogo-vos que apresenteis o quê? O vosso corpo. Aí começa sobre todos os procedimentos que devem reger a vida de um cristão na face da terra. Profundo. O capítulo 12, os irmãos vão estudar agora. A partir de agora, os irmãos vão ver vida prática. Agora foi um pouco complexo, né? É um pouco mais difícil, assuntos bem complicados, mas a partir de agora, a partir do capítulo 12, os irmãos verão estudos de vida prática para todos nós que somos cristãos. E o segundo esclarecimento, Paulo faz um arremate aqui, meus irmãos, nesses últimos versículos, do 33 ao 36. Paulo faz aqui um arremate dessa primeira parte, da teologia para a doxologia. Preste bem atenção. É muito importante, meus irmãos, o estudo teológico. Muito importante a teologia. E como é importante, é necessário que todos que estudam a palavra, que ministram a palavra aqui na frente, tenha estudo teológico, tenha um conhecimento teológico para conhecer exatamente o que está dizendo a palavra de Deus. Tenha um conhecimento de exegese,
tenha um conhecimento de hermenêutica para estudarem plenamente esses textos, os textos da palavra de Deus. É importantíssimo o estudo teológico, é importantíssima a teologia, o aprendizado, muito importante, mas nada disso nos servirá se não partir para a doxologia, ou seja, para o louvor, adoração e engrandecimento da soberania de Deus. É importante, importantíssimo a teologia. Repito e afirmo, muito importante, mas não esqueça que toda a sua teologia, que todo o seu aprendizado deve levar você a uma verdadeira adoração e reconhecimento da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus e da soberania do Todo-Poderoso. Amém, meus amados? E partindo a respeito da soberania de Deus, eu quero nesse texto mostrar aos irmãos que Paulo enaltece aqui a soberania de Deus sob dois aspectos. E o primeiro deles, o primeiro aspecto, é sobre o que Deus é. Você sabe o que Deus é? Quem é o seu Deus? Paulo começa aqui dizendo no verso 33, oh, profundidade da riqueza. Paulo começa dizendo, Paulo, meus irmãos, usou uma palavra para expressar uma grandeza, uma soberania. Ele diz, ó, profundidade da riqueza. Riqueza aqui está se referindo, meus irmãos, não é a riqueza de dinheiro, não. Deus é dono de tudo, nós sabemos. Não é riqueza de salário, riqueza de bens, não, ó profundidade de riqueza. E ele passa a dizer, meus irmãos aqui, algumas características dessa riqueza, que, aliás, falando sobre riqueza, Paulo já tinha mencionado lá no capítulo 2, verso 4, em que Paulo diz que desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade. Paulo já tinha se referido no capítulo 9, verso 23, que fala também da riqueza da sua glória. Paulo já tinha se referido também no capítulo 10, verso 12, rico para com todos aqueles que o invocam. Em vários lugares, Paulo falava dessa riqueza, e aqui ele faz um arremate, uma conclusão. E ele passa a dizer, ó profundidade da riqueza, tanto, primeira característica, da sabedoria de Deus. Portanto, Deus é rico em sabedoria. Sabedoria fala do arranjo e adaptação de todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. A sabedoria planejou, a salvação e sua riqueza a concedeu. Em Colossenses, meus irmãos, diz que toda riqueza, os tesouros do conhecimento e de toda riqueza está em quem? Em Cristo Jesus. Toda sabedoria. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Em Cristo, em Deus, está toda sabedoria que existe. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Quando um homem precisou de sabedoria, ele pediu a Deus. E é considerado hoje o homem mais sábio que já pintou na face da terra. O seu nome é Salomão. Sabe por quê? Foi dada de uma forma específica para ele. O homem mais sábio que já pisou na face da terra foi dada pelo próprio Deus de uma forma especial. A sabedoria dele era tão grande que era manifestada por toda a face da terra. A rainha de Sabá, ouvindo a sabedoria desse homem, falou, eu preciso conhecê-lo. E foi até Salomão.
chegou até Salomão e fez perguntas, perguntas difíceis, perguntas muito difíceis. E a palavra de Deus diz que diante de todas as perguntas mais difíceis que foi feita, não havia nenhuma que Salomão não pudesse responder, porque era a sabedoria de Deus. E ela chegou, sabe qual a conclusão? Quando ela veio até ele, que ela não conhecia nem a metade da sabedoria que ele tinha. Nem a metade. Meus irmãos, imagina só o quão grande era a sabedoria desse homem. Sabe por quê? Porque toda sabedoria pertence a Deus e Ele dá a quem quer. Há um ditado que o homem, Tiago, usa somente 10% do seu cérebro. É lógico que não tem nada totalmente confirmado, mas existe esse ditado. E a partir do momento que o homem conseguiu usar uma quantidade maior do seu cérebro, chegar num potencial de sabedoria muito grande, e a cada dia estamos caminhando para isso. A cada dia está caminhando para isso, meus irmãos. Para que o homem desenvolva e cresça o seu potencial de sabedoria. Inclusive, existe um filme, não sei se alguém já assistiu, eu sou muito difícil assistir filme. De repente, eu vi este filme lá chamado Lucy. Achei interessante. Alguém já assistiu? Poucas pessoas. Assista, ele é interessante. A atriz Scarlett Johansson, né, e Morgan Freeman são os principais. Em que mostra o crescimento, o desenvolvimento da sabedoria e do conhecimento no ser humano. Muito interessante esse filme. A princípio começa com 10% e tem esse cientista, que é esse que faz, o Morgan faz esse papel, em que está estudando o potencial, o conhecimento, a sabedoria do ser humano e o seu desenvolver. E essa mulher chamada Lucy, ela se torna uma mula no tráfico. Acho que todos sabem o que é mula no tráfico, né? É aquela pessoa que carrega drogas. E ela foi injetada nela por acaso, uma droga foi colocada dentro dela, e ela tinha que entregar aquela droga em um determinado lugar. E por acidente, aquela droga estoura dentro de si. E era uma droga com um potencial muito grande. E ela começa a ter sabedoria. E diante dessa sabedoria, e diante desse conhecimento, poderes anormais. E quanto mais aumentava a sua sabedoria, mais poder ela tinha. E ela depois tem que batalhar, tem que lutar para que essa droga não chegue em outros lugares, porque não era só ela que era mula, tinha outros. E essa droga era perigosíssima, porque se todos chegassem ao conhecimento, à sabedoria, ao poder que estava tendo, ia acontecer um caos na face da terra. E é exatamente isso que está acontecendo. Quanto mais o homem cresce em sabedoria, mais cresce o terror, as tristezas, as angústias, as dores, porque não é exatamente uma sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria de Deus é primeiramente pacífica, pura, de boas obras. E ela tem que destruir todos os outros, para que não chegue a um caos. Até por fim ela mesma é destruída. E toda a droga é também destruída. Fiz o resumo do filme aqui, né? Depois vocês assistam aí. Quer dizer, acabou a graça, né? Acabou a graça.
Não, mas é muito bom, depois vocês assistam. É interessante, meu irmão. Achei interessante o seguinte: quanto mais cresce a sabedoria no homem, mais acontece as coisas terríveis. Olha, veja só para ver o potencial do homem, para os irmãos terem uma ideia do potencial da sabedoria que a cada dia está aumentando na raça humana. Hoje existe uma bomba que é 3.000 mais vezes mais poderosa do que a bomba nuclear que foi lançada pelos Estados Unidos no Japão, em Hiroshima. Só para os irmãos terem uma ideia. 3.000 vezes. Então hoje a sabedoria do homem, com o enriquecimento do urânio, plutônio, hidrogênio, estão fazendo bombas tão poderosas por causa do crescimento da sua sabedoria. Ao invés de usar toda essa sabedoria, meus irmãos, para o conhecimento de Deus, para buscar a Deus, estão indo para lugares tortuosos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento. Conhecimento, que é a segunda característica do nosso Deus, rico em conhecimento. Conhecimento fala da onisciência de Deus. Depois que Paulo teve revelação de Deus, de todo o projeto de salvação, Paulo fala da riqueza do seu conhecimento. Deus, conhecendo toda a trajetória do homem, já arquitetou seu projeto glorioso de salvação. Aleluia! Glória a Jesus. Em Romanos 8, 29 e 30, diz, verso 29, de antemão, portanto, o que de antemão conheceu, mostrando o conhecimento de Deus em tudo, em todos, em todas as áreas de nossas vidas, meus irmãos. Deus conhece a resposta de cada um. Deus conhece o pensamento de cada um. Deus sabe o que você está pensando aí. Deus sabe, Deus conhece o seu profundo da sua alma. Ao que de antemão conheceu, a este também predestinou para serem igual à imagem do seu Filho. E ao que predestinou também chamou. E ao que chamou, justificou. E aquele que justificou, também glorificou. Interessante, em 2 versículos, Paulo mostra toda a trajetória de salvação. Que coisa maravilhosa, né? Inclusive, esse versículo, meus irmãos, muitas vezes até é mal interpretado quando se fala da eleição. Paulo aqui não está se referindo nada a respeito de eleição, e muitas vezes mostra esse versículo como se Deus estivesse predestinando uns para o inferno, outros para o céu. Veja bem que esse texto, veja o contexto, está sendo escrito para quem? Para uma igreja, para irmãos salvos, para irmãos libertos, para irmãos que já receberam. Então, são irmãos que Deus já os conhece. E porque Deus já os conhece, Deus já predestinou. São aqueles que conhecem a Deus, receberam Jesus, já tiveram um encontro com Jesus. Então, esses que tiveram um encontro com Jesus estão predestinado para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Não tem nada a ver eleição, que Deus elegeu um para o inferno, elegeu outros para o céu. Nada. Aqui está falando dos predestinados, que é eu e você, que recebemos ao Senhor Jesus e estamos agora predestinados para a salvação. E você foi chamado, foi justificado e futuramente glorificado. Aleluia! Glória a Jesus! Romanos 2:3, eu já citei que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a terceira característica, insondáveis são os seus juízos. Está aqui? Insondáveis são os teus juízos. Aleluia. Juízo se refere, meus irmãos, de como Deus aplica a sua justiça. Se refere
as suas escolhas, as suas decisões. Hoje clamamos por justiça, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, meus irmãos, ao manifestar a sua justiça em todas as áreas, a cada momento, a cada dia? Se dependesse de cada um de nós, meus irmãos, aplicar a justiça, ou orientar a Deus para aplicar a justiça, muitos seres humanos na face da terra já teriam morrido, já teria sumido. Sabe por quê? A justiça de Deus é diferente da nossa. O juízo de Deus é diferente do nosso juízo. Nós muitas vezes nós queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, com o nosso pensamento, e queremos induzir alguém a fazer justiça de uma forma errada, sem misericórdia, sem compaixão, sem benevolência. Mas a justiça de Deus, irmãos, é diferente. A justiça de Deus é completamente da justiça do homem. Moisés, não entendendo o projeto de Deus, começou a fazer justiça com suas próprias mãos, matando um egípcio. Não foi assim? Por quê? Não entendeu qual era o projeto de Deus para ele. Muitas vezes, meus irmãos, devemos compreender qual é a vontade de Deus em cada ato, em cada procedimento, ou para aqueles que cometem muitos atos de injustiça. Devemos ter cuidado quando falamos, fulano poderia morrer. Oh Deus, desce a mão, destrua, já viu essa oração? Oh Deus, desce a mão, só falta você dizer assim, mata. Meus irmãos, cuidado com a macumba evangélica. Cuidado, são orações que Deus não escuta. O que nós devemos fazer é o seguinte: Deus, tenha misericórdia de fulano, tenha misericórdia de Beltrão, tenha misericórdia, Senhor, de fulano, de ciclano, de Beltrano, tenha, ó Deus, misericórdia, faça uma obra de libertação, de cura, de transformação, ó Deus. É a nossa oração diante dos atos de injustiça que existe sobre a face da terra, meus irmãos. E falando de justiça, veio aqui a história de um advogado. O advogado chega ao seu cliente e diz: verificaram a cena do crime e descobriram que há sangue no local. Aí o seu cliente fica assustado. E aí? Pois é, eu tenho para você duas respostas a respeito disso. Uma boa e outra ruim. Qual que você quer? Fala a ruim. A ruim que o sangue encontraram, depois de verificar e fazer o DNA, você esteve na cena do crime. E a boa é que seu colesterol está ó. Muito bem, meus irmãos. A terceira característica é: insondáveis são os seus juízos. E a quarta característica: inescrutáveis os seus caminhos. Preste bem atenção, eu vou repetir, meus irmãos. Inescrutáveis os seus caminhos. Oh, glória! Vamos falar sobre os caminhos de Deus? Inescrutável, quer dizer, difícil de entender, difícil, insondável. É difícil de compreender os caminhos de Deus. Mas, meus irmãos, uma alegria que eu tenho tão grande, uma satisfação tão grande que arde no nosso coração, que os caminhos de Deus são revelados para os seus pequeninos. Não na sua totalidade, mas o suficiente para entendermos e reconhecer que Deus é o nosso Salvador. Oh, glória! Aleluia! Meus irmãos, Isaías 5, verso 8 e 9 diz:
Assim como os céus é mais alto que a terra, também os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos caminhos, os vossos pensamentos. Caminho de Deus, meus irmãos, refere ao método usado por Deus em toda a história para salvar a humanidade. Qual é o método, qual é o caminho usado por Deus, Natan, para salvar a humanidade? Hoje existe o caminho, e esse caminho muitas vezes é revelado aos pequeninos, mas aos grandes e poderosos está oculto, porque não se abre para conhecê-lo. Meus irmãos, cuidado com a internet, ela é muito boa. Mas tem um filho do capeta, o filho do diabo, usando a internet, esqueci o nome dele, no Kawaii passa direto, ele está em quase todas as redes sociais. Está usando texto da Bíblia para mostrar a inexistência de Deus. Cuidado, porque se você não conhecer plenamente a palavra, a verdade, você pode cair no engodo de Satanás, porque esse homem está sendo um instrumento. E olha bem a capacidade que esse homem está falando nas redes sociais, usando a própria Bíblia, de uma forma tão inteligente, que se você não conhecer a palavra de Deus, você pode cair. Meus irmãos, os homens na face da terra não compreenderam o caminho de Deus, não compreendem até hoje o caminho de Deus para a salvação. Não entenderam, Tiago, o pacto, a aliança de Deus com Abraão. Não entenderam, não compreenderam o projeto de Deus para a vida de Abraão, para aquela nação, para aquele povo, que Deus queria fazer um povo. Nem mesmo Israel compreendeu o plano, o caminho de Deus. Não entenderam, não compreenderam o caminho de Deus. Quando chama Moisés e entrega as leis, as tábuas da lei. Não compreenderam o caminho de Deus. As leis mais perfeitas que existem na face da terra foram dadas ao povo de Israel. Leis éticas, leis morais, leis civis, leis cerimoniais. As leis mais perfeitas que pode haver na face da terra. Mas não entenderam o caminho. Meus irmãos, abre depois em Êxodo 20 e leia os 10 mandamentos. Se uma nação, se um povo tiver como lei simplesmente os 10 mandamentos, é uma nação completamente diferente, transformada, mudada e que reconhece o Todo-Poderoso. Só os 10 mandamentos. Hoje, os estudiosos de direito aí deve saber mais. Mas existe hoje, meus irmãos, no Brasil, mais de 34 mil leis. Juntando as leis ordinárias, projeto de lei, lei provisória e tudo mais. Mais de 34 mil. E eu pergunto aos irmãos, adianta? Tem adiantado? Não. Mas as leis dadas por Deus àquela nação são as leis mais perfeitas que existe na face da terra. Não entenderam esse caminho, Ivanês. Não compreenderam. As autoridades não entenderam o caminho. Não entenderam o que significava o sacrifício. Não entenderam o que importava o sacrifício de animais. Aquele ato cerimonial. Não compreenderam o que significava cada animal que apontava para Cristo Jesus. Não entenderam esse caminho. Não entenderam o caminho dos profetas quando chegaram falando, anunciando a respeito de Jesus. Deus mandou os profetas e os profetas profetizaram a respeito. Isaías, um dos maiores profetas
amo demais Isaías. Quando chegar no céu, eu quero dar-lhe um abraço bem apertado. Isaías do céu, que maravilha! Aprendi tanto contigo. Quando você falava, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Sabe por quê, pastor Roberto? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, aleluia! Não entenderam esse caminho, o caminho dos profetas. Jesus, quando chega diante de Jerusalém, ele faz uma profecia. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Quantas vezes quiser eu juntar os vossos filhos, como uma galinha junta seus pintinhos, mas vocês não querem, não compreenderam o caminho dos profetas. Portanto, hoje a vossa casa ficará desolada, e não me vereis mais, até que venha o dia em que reconheça o Todo-Poderoso, o Criador da face da terra. Não entenderam o caminho dos profetas. O último profeta, chamado João Batista, veio pregando. Que profeta é esse? Quem é esse? Que homem é esse? Veio do mato. O que aconteceu com esse homem? Deveria entender, mas esse caminho foi exposto também para a nação de Israel. Vós que clamam no deserto, quem é este? A Bíblia diz que Jerusalém, toda a Judeia e toda a região Jordânia ia até João Batista para serem batizados. Muitos reconheceram, foi o precursor de Jesus Cristo. Muitos reconheceram, mas aqueles que precisavam reconhecer, entender, compreender o caminho de Deus, não entenderam, pelo contrário, criticaram. Os fariseus iam até João Batista. Sabe o que João Batista falou para ele? Raça de víbora! Porque não produziam fruto de arrependimento, não se arrependiam. Não entenderam esse caminho até que veio Jesus. Veio Jesus pregando, anunciando e dizendo: o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus é chegado até vós. Veio Jesus, meus irmãos, operando milagres, operando curas, fazendo proezas. Quantas coisas maravilhosas. Eles deveriam entender, compreender quem é esse homem, que caminho é esse. Mas está obscuro em suas mentes esse caminho. Me lembro um dia que Jesus fez uma cura de um cego de nascença. Os fariseus, querendo saber o que tinha acontecido, foi até seus pais. O que aconteceu com o seu filho? E os seus pais, ficando preocupados e com medo, falou: olha, nós só sabemos que ele nasceu cego, mas como foi curado, não sei. Procura ele, idade tem. Foi até o cego. Quando chegou, de novo vocês, que ele já tinha vindo. E eles já tinham vindo. Vocês querem também converter a esse homem? Que converter a homem? Somos discípulos de Moisés. Uai, discípulo de Moisés? Ah, mas o que esse homem fez? Ele abriu meus olhos. Agora vejo. Tem certeza? Por que vocês admiram? Nunca na face da terra, nesse período que há mundo, houve alguém que pudesse abrir os olhos de um cego de nascença. Deveria reconhecer, os fariseus deveriam reconhecer: gente, quem é esse? Que abriu os olhos do cego. Nunca tinha acontecido isso na face da terra. Mas não entenderam esse caminho. Não entenderam o túmulo vazio depois que mataram Jesus.
não entenderam a sua ressurreição. E até hoje não entendem o caminho da igreja levantada por Cristo na face da terra. Que é eu, que é você. Não estão compreendendo esse caminho, que é o caminho da salvação, o caminho da libertação, o caminho de cura do homem que está doente, com sua alma doente. Não compreendem esse caminho. Quão difícil é compreender esse caminho, meus irmãos. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Você tem o Espírito e conexão com o Espírito de Deus. Você conheceu esse caminho e é por isso que você está aqui. Aleluia, meus queridos! É por isso que você está aqui. Porque você reconheceu, o mundo não reconhece. Existe, meus irmãos, um best-seller chamado Bíblia Sagrada, um compêndio de leis, de palavras, de salvação, de libertação, que deveria fazer parte da raça humana, mas tiraram já da escola, estão tirando de todos os lugares, querem calar a igreja e querem destruir também a palavra de Deus. Não aceita o caminho. E por não aceitar o caminho, infelizmente, um dia serão julgados. Mas a quinta característica, impossível conhecer a sua mente. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Meus irmãos, mente se refere à maneira de Deus pensar, como Deus raciocina, como Deus forma as suas ideias e como Deus conclui todo o seu projeto. Deus tem todo o seu projeto arquitetado, formado, já definido para a libertação de toda a raça humana. E esse projeto, o projeto da sua mente, o entender da sua mente, tudo isso é bom e é maravilhoso. Sexta característica, não precisa de conselheiro. O texto diz aqui, quem pois conheceu a mente do Senhor, verso 34, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo transcreve aqui, meus irmãos, o texto que está em Isaías 40, 13. Quem foi o seu conselheiro? Paulo está mostrando aqui que quando o Pai, o Filho, o Espírito Santo decidiram criar todas as coisas, não precisaram de conselho ou opinião de ninguém. De ninguém. Ah, se Deus fosse hoje fazer alguma coisa aqui, daríamos tanto conselho a Ele, né? Ó Deus, faça isso, faça aquilo. Meus irmãos, nós somos capazes demais para dar opinião, não somos? Em tudo você dá opinião. Quando eu fui construir uma casa, a casa da Avenida Martins, quando eu fiz, bom, mas foi tanta ideia, tanta opinião que eu fiquei todo confuso. Mas Deus não precisou de opinião nenhuma quando foi fazer o homem. Deus não precisou de conselho nenhum quando foi traçar todo o seu projeto de salvação para a raça humana. Se Ele tivesse aqui hoje, na construção de tudo, de repente nós íamos dar alguma ideia, alguma opinião. Deus está, mas não precisa disso mais. Amém? É por isso que eu falo para os irmãos, cuidado com alguns vídeos que é lido, que é ouvido. Sabe por quê? Lá as pessoas criticam, como se quisesse que Deus fizesse isso ou aquilo. Ah, Deus podia acabar com essa guerra. Ah, Deus podia detonar aqueles homens. Ah, Putin lá, o presidente da Rússia, deveria ser destruído, ou um homem ruim. Meus irmãos, é o nosso pensamento, o nosso conselho que damos a Deus. Meus irmãos, nós temos que aprender a dar conselho, sabe para quem? Sabe para quem, pastor?
para nós mesmos. Chegue em frente do espelho, dê conselho para você. Nossa, como é que eu estou? Nós temos que. Eu dou muito conselho para mim, sabia disso? Olha, Milton, cuidado com a alimentação. Direto, eu dou uns conselhos para mim. Rapaz, toma água de coco, é tão bom. Bate uma prosa com você mesmo, pastor Roberto, conversa, bate uma prosa, chega lá. De vez em quando eu senta aqui, Milton. Lá em casa tinha um pé de acerola, ainda tem, né? Mas agora não está dando, mas ele dava direto. Aí eu ia passando debaixo dele, tem que passar debaixo dele. E lá sempre dava acerola. Aí tinha acerola. Você comeu acerola hoje? Pega uma. Não, eu estou com pressa. Rapaz, pega uma. Sim, eu tenho que pegar uma. Eu vou lá, pegava e comia. Porque a acerola é rica em vitamina C. Não é? Meus irmãos, temos que aprender a dar conselho para nós mesmos. Né? Tem um cara que chamava João, ele dava conselho para ele direto. Ele chegava em frente do espelho e falava: Zé, cuidado com as suas dívidas. No dia, João chegava lá: Zé, cuidado com as suas dívidas, você está devendo, o seu cartão está estourado. Eu estou achando que alguém está precisando desse conselho aqui, não está não? Não precisa falar nada não, cuidado. E João chegava no dia diante do espelho: cuidado, você está tendo descontrole nas suas finanças, está devendo demais da conta. Aí a mãe gritou: ô João, não estou entendendo nada do que está acontecendo com você. Todo dia você vai aí na frente do espelho e dá conselho, mas você continua devendo do mesmo jeito. Mãe, eu estou dando conselho para o Zé, meu nome é João. Desse jeito não adianta nada. Quando você for dar conselho, dê conselho para quem? Para você mesmo. Né? Aí sim haverá mudança. Muito bem, o primeiro aspecto é o que Deus é. O segundo é o que Deus faz. Esse vai ser mais rápido, porque os irmãos já sabem tudo. Meus irmãos, devemos ter 3 reconhecimentos. O primeiro reconhecimento que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: tudo é de Deus. Tudo que existe é dele. O seu carro é dele, a minha vida é dele, o seu coração é dele. Tudo que existe é de Deus. Quando na face da terra os homens aprenderem, entenderem que tudo que existe de Deus, se eles entendessem, haveria mudança. Sabe por que há corrupção na política? Porque eles não entendem que tudo que existe é de Deus. Aí rouba pensando que está roubando de você, rouba o erário público, rouba o dinheiro de tudo quanto é forma, rouba o dinheiro da saúde. Não entendem que tudo é de Deus, está roubando de Deus. Um dia vão prestar contas. Tudo que existe, nós somos mordomos de Deus, administramos aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Amém? Tudo é dele, tudo foi feito por ele. Veja só, verso 36. Tudo, meus irmãos, que existe, foi feito pela mão poderosa de Deus. Nós sabemos disso, sabemos, mas é necessário que todos, na face da terra, entendo que tudo que existe foi feito por Deus, foi criada por Deus. Ah, mas a pinga foi feita por Deus? E aí, Ísio? E o cigarro? Deus fez o cigarro? Hein? E as drogas? Deus fez as drogas? E a cachaçinha que eu tomo? Eu não, meu irmão, eu não. E a cachaçinha que o povo toma? Foi feita por Deus? Me lembrei do irmão. Deu oportunidade para ele, né? Ele estava meio zoado. Ô, irmãos, vamos abrir lá no livro, que eu quero ler uma besteirinha no livro de Hebreus.
O cara estava meio tomado e o pastor não sabia. Meus irmãos, será que tudo isso foi feito por Deus? Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo foi feito por Deus. Só que tem uma coisa: o que Deus criou, o diabo deturpou. O fumo é derivado de quê? De uma folha? Medicinal, excelente. Mas as pessoas usam para quê? Fumar, mastigar, comer. O álcool, já pensou, pastora Carla, lá no hospital sem álcool? Misericórdia, meus irmãos. Mas as pessoas usam para quê? Beber. Tem umas tias que tinha acabado a pinga, elas beberam álcool. Beberam álcool puro. Há muito tempo isso. Meus irmãos, está constatado que as folhas que eles fazem droga são usadas, ou poderão ser usadas, para tratamento de câncer. Mas usam para se drogarem. Deus criou todas as coisas para o bem do povo, o bem da nação, o bem do povo de Deus. Mas o diabo deturpa e torce todas as coisas, usando para o mal. Tudo foi feito para Ele. Entenda que tudo foi feito para Deus. Tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que está sendo ainda construído em toda a face da terra, tudo deve ser feito para a honra, glória e louvor do Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Tudo. Todos os homens, meus irmãos, que não deram glória a Deus, referidos na Bíblia, se deram muito mal. Nós vemos a história de Nabucodonosor, vemos a história de Herodes, quando não deram glória a Deus, porque tudo foi feito por Ele, tudo é dele e tudo é para Ele. Meus irmãos, toda nação, todo homem, um dia voltará para a presença do Criador. Seja grande, seja pequeno, seja humilde, seja de alta nobreza, um dia vão se prostrar diante do Todo-Poderoso e dizer: Jesus, só Tu és Senhor. Todos, meus irmãos, tudo um dia voltará para a presença de Deus, diante de Deus. Partindo para nossas considerações finais, eu quero que cantemos um hino para concluir a nossa palavra. Mas nós vamos terminar com essa mensagem que está aqui, esse slide, Tiago, respondendo foi de propósito, viu? Um slide diferente. Estou dizendo isso que eu mandei para o Tiago, os slides, ele mandou várias orientações de correção, fiz as correções. Depois você me fala como é que ficou, tá? Pode projetar, Davi. Vamos ler todos juntos? A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Toda a honra, meus queridos, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Paulo reconheceu isso. Paulo aqui, meus irmãos, no arremate dessa doxologia, ele compreendeu que toda nossa vida, toda a existência do homem e o destino da humanidade está em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, adora a Deus, engrandeça a Deus, glorifica a Deus. Quando estiver passando momentos difíceis, adora a Deus. Essa vida está difícil, glorifica a Deus. Que momentos de doença, de enfermidade, dê glória a Deus, porque um dia tudo vai passar, porque um dia tudo vai acabar, porque tudo foi feito por Ele, tudo é dele e tudo voltará para
Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino.